O general Amir era uma sombra que se arrastava sobre a região, um nome sussurrado com terror e ressentimento. Sua reputação precedia-o como uma nuvem de fumaça acre, manchada pelas vidas que ele extinguira sem hesitação. Cada ordem, cada sorriso sádico, era um prego no caixão da esperança para aqueles sob seu jugo. A crueldade era sua marca registrada, um distintivo de honra em seu mundo distorcido, e o peso de suas ações era sentido em cada família desfeita, em cada aldeia silenciada. Ele não era apenas um inimigo, era a personificação do mal, uma ferida aberta na alma da nação. Em meio a essa escuridão, surgiu Elara. Seu nome, que significava luz brilhante, contrastava com a escuridão que a impulsionava. Ela não era apenas uma sniper. Era uma força da natureza, uma lenda silenciosa nos corredores do Mossad, conhecida por sua precisão quase sobrenatural e sua calma imperturbável. A perda pessoal moldou-a, forjou sua determinação com o fogo da vingança. A imagem de sua família, ceifada por uma das operações de Amir, era a brasa que mantinha sua alma em chamas, transformando sua dor em uma arma afiada. Ela era a melhor, e todos sabiam disso. Sua reputação não vinha de bravatas, mas de resultados, de missões impossíveis transformadas em sucesso. A decisão de eliminar Amir não fora tomada levianamente. Meses de vigilância e análise culminaram na conclusão inevitável. O general era uma ameaça contínua e crescente, e sua remoção era uma necessidade tática e moral. A dificuldade da tarefa era monumental. Amir era um fantasma, protegendo-se com camadas de segurança e um séquito de guardas leais. Ele raramente se expunha, e quando o fazia, era por breves instantes em locais fortificados. A operação exigiria não apenas precisão, mas uma audácia beirando a loucura. Elara começou suas investigações com a metódica frieza de uma cientista, transformando dados brutos em padrões reveladores. Ela estudou Amir como um predador estuda sua presa, seus hábitos, suas rotinas, suas manias. Cada movimento, cada parada, cada segurança detalhe era anotado e analisado. Horas se transformavam em dias e dias em semanas, enquanto ela mergulhava na vida do general, buscando a rachadura na armadura, a falha no sistema. Ela monitorava as imagens de segurança, interceptava comunicações e até mesmo analisava os relatórios meteorológicos da região. Foi então que ela notou um padrão peculiar. Uma vez por mês, Amir fazia uma visita a uma clínica particular nos arredores da cidade, conhecida por seus tratamentos exclusivos e discretos. O trajeto até lá era sempre o mesmo, e em uma parte específica da rota, ele utilizava um teleférico que cruzava um vale profundo, conectando a cidade alta à clínica na encosta oposta. Era um percurso de apenas alguns minutos, mas representava a única janela de oportunidade real. Durante esses breves momentos, Amir estaria relativamente exposto, dentro de uma cabine de vidro suspensa no ar, longe das ruas movimentadas e dos edifícios que serviam de cobertura. A ideia era absurda, quase suicida. Um tiro de precisão de um teleférico em movimento para outro, a centenas de metros de distância e dezenas de metros acima do solo, com ventos variáveis e a constante oscilação das cabines. Era um desafio que parecia desafiar as leis da física e da probabilidade. Ninguém jamais havia tentado algo assim, e a maioria consideraria impossível. Mas para Elara, a impossibilidade era apenas um convite para redefinir os limites. Aquele teleférico, flutuando silenciosamente sobre a cidade, era a única esperança, e ela sabia que seria o palco para o tiro mais audacioso da história do combate secreto. O desafio era imenso, mas a imagem da cabine de vidro, vulnerável no céu, acendeu uma faísca de determinação em seus olhos gélidos. A sala de briefing do Mossad era um caldeirão de tensões. O ar pesado com o cheiro de café amargo e a ansiedade dos agentes de alto escalão. Elara,
com sua postura ereta e olhar inabalável, apresentou o plano. As projeções holográficas do teleférico dançavam no centro da mesa, detalhando o trajeto de Amir, as velocidades, as distâncias. O silêncio que se seguiu à sua explanação foi quebrado por murmúrios de ceticismo. "É loucura, Elara!" Um dos generais finalmente proferiu, sua voz carregada de incredulidade. "Um tiro de um teleférico em movimento para outro? As variáveis são incalculáveis. O vento, a vibração, a oscilação das cabines. É uma roleta russa com probabilidades piores." Elara não se abalou. Seus olhos varreram os rostos duvidosos, cada um reflexo do medo e da aversão ao risco. "Não é loucura, general. É a única oportunidade. Analisei cada metro quadrado daquela cidade, cada rota, cada janela. Não há outra brecha. E não é roleta russa. É matemática. Fiz os cálculos, simulei os cenários centenas de vezes. Com a equipe certa e o treinamento adequado, é viável." Ela apresentou gráficos e equações complexas, mostrando as trajetórias balísticas ajustadas para o movimento relativo dos dois teleféricos, a compensação para a força de Coriolis e a resistência do ar. Explicou como a sincronização do disparo seria crucial, o momento exato em que a cabine de Amir estaria em um ponto de relativa estabilidade, alinhada com a dela. A audácia de sua visão era avassaladora, a ponto de silenciar até os mais céticos. A frieza de sua lógica era quase tão perturbadora quanto a ousadia do plano. Para apoiar essa empreitada audaciosa, Elara não estava sozinha. David, o estrategista sênior do Mossad e seu antigo mentor, assentiu com a cabeça, um brilho de orgulho e preocupação em seus olhos experientes. Ele confiava em Elara mais do que em qualquer outro agente. Ao lado dele estava Lena, a mestre em disfarces e logística, cujas habilidades em criar e manter uma fachada eram lendárias. Lena era a personificação da discrição, capaz de se mover por qualquer ambiente sem deixar rastros. A equipe, pequena e letal, era a espinha dorsal de sua operação. O treinamento intensivo começou em uma instalação secreta, uma réplica exata do teleférico, incluindo seus movimentos oscilantes e a velocidade de deslocamento. Simuladores avançados recriavam as condições de vento e as variações de iluminação. Elara passava horas a fio ajustando sua mira, seu fôlego, seu batimento cardíaco para se sincronizar com a dança imprevisível das cabines. David observava, anotando cada detalhe, enquanto Lena garantia que todos os recursos estivessem disponíveis, desde os equipamentos de comunicação encriptados até os trajes especiais. No entanto, mesmo com toda a sua confiança externa, Elara carregava um peso invisível. As dúvidas, como sombras traiçoeiras, espreitavam em seus momentos de solidão. A linha entre o heroísmo e a loucura era tênue, e ela sentia essa corda bamba sob seus pés. Se falhasse, não seria apenas uma missão abortada, mas um desastre com repercussões globais. A vida de Amir era um símbolo e sua morte um divisor de águas. O destino de muitos, talvez de uma região inteira, repousava sobre a ponta de seu rifle. A responsabilidade era esmagadora. Em uma tarde chuvosa, durante uma simulação crítica, a falha se manifestou. Uma rajada de vento lateral, inesperada mesmo para os algoritmos do simulador, fez a cabine de Elara balançar violentamente no momento do disparo. O projétil desviou-se, acertando um ponto muito distante do alvo. O erro, por menor que fosse, foi catastrófico. O som do alarme preencheu o ambiente e o rosto de David, antes sereno, contraiu-se em preocupação. "Isso é o que acontece na realidade, Elara", ele disse, a voz grave. "A vida não é um simulador. As variáveis são infinitas. Você está certa de que podemos compensar tudo isso?" A falha crítica levantou questões urgentes, não apenas sobre a viabilidade do plano, mas sobre a sanidade de prosseguir. A audácia do plano do teleférico parecia agora uma aposta perigosa demais para ser assumida.
A tensão pairava no ar como uma névoa densa enquanto a equipe do Mossad se infiltrava na cidade. Cada rua, cada rosto, parecia esconder uma ameaça potencial. A vigilância era constante, um fardo invisível que pesava sobre os ombros de Elara, David e Lena. A cidade, um labirinto de becos estreitos e mercados vibrantes, era um caldeirão de culturas e conflitos, um terreno fértil para a paranoia e a desconfiança. Os olhares curiosos dos transeuntes pareciam perscrutar suas almas, buscando o segredo que carregavam. Lena, com sua maestria em disfarces, rapidamente se tornou uma sombra. Em poucas horas, ela havia tecida uma teia de identidades falsas, cada uma impecável, cada detalhe meticulosamente planejado. Ela montou o esconderijo principal, um apartamento discreto com vista estratégica para o teleférico, transformando-o em um centro de operações de alta tecnologia, camuflado por uma fachada de normalidade. As antenas parabólicas no telhado e os equipamentos de vigilância, discretamente instalados nas janelas, eram invisíveis para o olho destreinado, mas essenciais para o sucesso da missão. Enquanto Lena trabalhava sua mágica discreta, David coordenava a logística com a precisão de um maestro. Sistemas de comunicação seguros foram estabelecidos, criptografados e com rotas de fuga alternativas mapeadas para cada eventualidade. Ele revisava mapas, analisava padrões de patrulha e ajustava os planos de contingência, garantindo que cada membro da equipe soubesse seu papel e as saídas de emergência. A mente de David era um labirinto de estratégias, cálculos e cenários hipotéticos, sempre buscando o ponto fraco do inimigo e a rota mais segura para a equipe. Elara, por sua vez, dedicava-se à observação. De seu ponto de vantagem cuidadosamente escolhido, ela monitorava os movimentos do general Amir. A cada dia, a cada aparição pública do tirano, a proximidade do inimigo intensificava suas emoções. Ela o via, altivo e impunemente cruel, cercado por sua guarda pessoal, e a raiva silenciosa fervia dentro dela. A imagem dele, a face que assombrava seus pesadelos há anos, agora estava ali, tangível, a poucos quilômetros de distância. Um flashback a atingiu como um raio, a memória vívida daquele dia. O cheiro de fumaça e pólvora, o grito desesperado de sua irmã, o olhar vazio de sua sobrinha, morta nos braços da mãe. A imagem da pequena Aya, com seu ursinho de pelúcia ensanguentado, era uma ferida aberta em sua alma. Amir era o arquiteto daquela tragédia, o homem cuja sede de poder havia ceifado vidas inocentes. Essa perda pessoal, essa dor lancinante, era o combustível que a impulsionava, a razão pela qual ela havia abraçado a vida de uma sombra, de uma arma. A vingança não era um desejo, mas uma promessa, um juramento feito sobre os túmulos de sua família. De repente, um alerta soou no comunicador de David, uma mudança inesperada na rotina de Amir. A inteligência confirmava que o general havia cancelado sua aparição pública no dia seguinte, optando por uma reunião secreta em um local não divulgado. O coração de Elara deu um salto. Uma reunião secreta significava menos segurança, mas também uma janela de oportunidade imprevisível. Se eles não agissem rapidamente, todo o plano poderia ser comprometido. A incerteza era um veneno lento, corroendo a determinação da equipe. A sombra da falha, que David havia mencionado, parecia agora mais real do que nunca. A imprevisibilidade da guerra, da vida, havia se manifestado, e o plano de Elara estava agora por um fio tênue, prestes a se romper. A manhã da operação despontou com uma névoa densa que pairava sobre a cidade, prometendo um dia úmido e traiçoeiro. A equipe estava em posição, cada membro um ponto estratégico na complexa teia que Elara havia desenhado. A expectativa era palpável. Um silêncio pesado que apenas o zumbido distante dos primeiros veículos que ousavam desafiar o nevoeiro era capaz de quebrar.
Lena, disfarçada de turista desavisada, monitorava a base do teleférico com um rádio de comunicação discreto em seu ouvido, reportando qualquer movimento incomum. David, em seu posto de comando improvisado, revisava os dados meteorológicos, ajustando os cálculos de vento e umidade que poderiam influenciar a trajetória do projétil. Sua testa estava franzida em concentração, cada músculo de seu rosto tenso. Elara, em seu teleférico de observação, sentia o frio metálico da cabine através de suas luvas. O fuzil de precisão, desmontado e camuflado, estava ao seu lado, esperando o momento. A batida de seu coração era um tambor surdo em seus ouvidos, um ritmo constante que a acompanhava em cada missão, mas que hoje parecia mais intenso, mais urgente. Ela fechou os olhos por um instante, visualizando o trajeto, o alvo, o impacto. Cada detalhe estava gravado em sua mente, fruto de meses de treinamento e anos de experiência. Finalmente, a confirmação veio de Lena. Alvo em movimento. General Amir e sua guarda pessoal estão embarcando no teleférico principal. A voz de Lena era calma, mas Elara podia sentir a tensão por trás da aparente tranquilidade. A contagem regressiva havia começado. O teleférico de Amir começou sua ascensão lenta e majestosa, um ponto de ferro e vidro que se elevava acima da cidade. Elara observava através de sua mira telescópica, o general uma figura minúscula, mas inconfundível. Os desafios do teleférico em movimento se manifestaram imediatamente. A cabine, embora projetada para a estabilidade, vibrava sutilmente com o vento e o balanço dos cabos. A altura era vertiginosa, e as correntes de ar na altitude eram imprevisíveis, mudando de direção e intensidade em segundos. Vento de leste, 15 nós, rajadas de 20. Umidade em 80%. David comunicava. Sua voz uma mistura de dados e urgência. Elara ajustava a mira, compensando cada fator, cada variável que a física tentava impor. Entendido. Compensando. 0, 5.000 à direita, 0, 2 para cima. Ela respondia. Sua voz um sussurro firme. A comunicação entre Elara e David era tensa. Uma dança de ajustes de última hora e cálculos frenéticos, cada palavra carregada de peso. Houve momentos de quase detecção que fizeram o sangue gelar. Em certo ponto, um dos guardas pessoais de Amir se aproximou da janela, parecendo inspecionar a paisagem. Elara congelou, seu dedo pairando sobre o gatilho, pronta para abortar se fosse necessário. O guarda hesitou por um instante, seus olhos varrendo a extensão de cabines que passavam. Um movimento suspeito, um reflexo, e todo o plano estaria arruinado. Mas ele virou as costas, satisfeito, e o alívio que Elara sentiu foi quase físico. A equipe respirou em uníssono, invisíveis, mas conectados por um único propósito. Enquanto a cabine de Amir se aproximava do ponto de interceptação, o teleférico de Elara, que vinha logo atrás, começou a emitir um som estranho. Um rangido agudo, metálico, que não deveria estar ali. David, estou ouvindo um barulho na cabine. Parece vir do sistema de tração. Elara reportou, a preocupação evidente em sua voz. David, do outro lado da linha, respondeu com urgência. Recebido, Elara. Os sensores indicam uma anomalia na cabine 7. Parece ser um problema técnico. A manutenção está sendo alertada. O rangido se intensificou, e a cabine de Elara começou a balançar de forma mais acentuada, perdendo a estabilidade crucial para o tiro. Um problema técnico inesperado no teleférico, colocando a vida de Elara e todo o plano em risco iminente. O tempo estava se esgotando e a janela de oportunidade se fechava rapidamente. O rangido metálico ecoava na cabine de Elara, um presságio funesto que ameaçava desmantelar meses de planejamento e sacrifício. A cabine oscilava violentamente, cada balanço a afastando do alinhamento perfeito necessário para o disparo. David, sua voz tensa, instruiu-a. Elara, a manutenção está tentando estabilizar sua cabine.
É um problema no freio auxiliar. Você tem que ir agora. Esta é a sua única chance. O tempo era um inimigo tão implacável quanto o vento. A janela de oportunidade estava se abrindo, mas era uma fresta estreita, fugaz, e exigiria uma precisão sobre-humana. Elara apertou o rifle contra o ombro, o metal frio contra sua pele, mas sua mente estava em chamas. As memórias de sua família, os rostos inocentes ceifados pela crueldade de Amir, inundaram sua visão. A vingança, um fogo lento que ardia em seu peito, agora consumia cada fibra de seu ser. A respiração suspensa, o mundo se reduziu ao alvo em sua mira. O treinamento, as centenas de horas em simulações, os cálculos intrincados de balística, tudo se fundia em um único ponto. Era o agora. A emoção e a disciplina lutavam dentro dela, mas a disciplina prevaleceu, transformando a raiva em foco absoluto. Seus olhos se fixaram no teleférico de Amir. A cabine dele, um pouco à frente, parecia uma mancha dançando contra o fundo da cidade. O general estava visível, conversando com seus guardas, alheio ao destino iminente. Elara compensou a vibração de sua própria cabine, a velocidade do vento, a curvatura da terra, a distância, a queda da bala. Era um balé mortal de física e intuição. O dedo dela, firme e decidido, apertou o gatilho. Um estalo seco, quase inaudível no burburinho do vento e do rangido do teleférico. O tiro partiu, uma linha invisível de morte e justiça, desafiando todas as leis do possível. Por uma fração de segundo, o tempo parou. A bala, uma partícula de metal impulsionada por uma força implacável, cortou o ar, ignorando os obstáculos, as distâncias, as probabilidades. Ela encontrou seu alvo com uma precisão milimétrica, perfurando o vidro blindado e atingindo o general Amir no ponto exato que Elara havia imaginado. O caos irrompeu no teleférico de Amir. Gritos de surpresa e horror ecoaram, abafados pelo vidro, mas claros para os ouvidos treinados de Elara. A confirmação do impacto foi visual. A figura de Amir desabou, seus guardas reagindo com pânico e incredulidade. A missão estava cumprida. A adrenalina inundou Elara, um choque elétrico que a impulsionou. Alvo neutralizado, iniciando fuga, ela comunicou, sua voz rouca, mas firme. A cabine de Elara continuava a balançar, mas agora o perigo era outro: ser descoberta. Ela desmantelou rapidamente seu rifle, guardando-o no compartimento secreto que Lena havia preparado. Seu olhar varreu a cabine, buscando qualquer vestígio de sua presença. A fuga precisava ser impecável, sem falhas. Ela sabia que cada segundo era crucial. As autoridades estariam em alerta máximo, e a cidade se transformaria em uma armadilha. Enquanto se preparava para sair da cabine no próximo ponto de parada, um calafrio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Seus olhos, acostumados a escanear cada detalhe, notaram a ausência de um pequeno objeto em seu coldre interno. Era um artefato simples, um presente de sua irmã, que ela sempre carregava. Um amuleto, um elo com seu passado e com a razão de sua vingança. O objeto, um pequeno pingente de prata com a gravação de uma flor de lis, não estava lá. Ela o havia deixado cair. Em meio à tensão do disparo e ao balanço da cabine, ele escorregou. Um erro. Um erro que poderia custar caro. Um elo frágil que, se encontrado, poderia levar os inimigos diretamente até ela e sua equipe. O perigo, que parecia ter diminuído com o sucesso do tiro, agora se apresentava de uma forma nova e insidiosa. A caçada estava apenas começando. A notícia da morte do general Amir espalhou-se pela cidade como um incêndio incontrolável, transformando o burburinho matinal em um coro de surpresa, medo e, para muitos, uma secreta satisfação. As emissoras de rádio interromperam suas programações, os jornais imprimiram edições extras e as redes sociais explodiram em especulações. Quem poderia ter feito isso?
Como um general tão protegido foi abatido em pleno dia em um dos locais mais improvavelmente vulneráveis da cidade? As autoridades, tomadas por um pânico latente, iniciaram uma caçada implacável. A pressão sobre o Mossad era imensa, pois sabiam que os olhos do mundo estariam sobre eles, tentando decifrar o mistério. Aquele ato audacioso desafiava todas as noções de segurança e controle. Longe do caos público, David e Lena trabalhavam febrilmente para encobrir todos os rastros. David, com sua mente estratégica, orquestrava a remoção de equipamentos, a limpeza de esconderijos secundários e a desativação de canais de comunicação. Lena, mestra em disfarces e manipulação de informações, garantia que todas as identidades falsas fossem descartadas sem deixar pontas soltas, criando uma teia de desinformação para confundir qualquer investigação. Eles eram a sombra que garantia a invisibilidade da operação. Cada minuto era crucial, cada detalhe importava. A cidade, agora um caldeirão de investigações e patrulhas, tornava a fuga ainda mais perigosa. Enquanto a dupla se desdobrava na logística da evasão, Elara lidava com o rescaldo emocional do ato. A satisfação da vingança era um sabor agridoce em sua boca. A imagem do general caindo em sua cabine de teleférico trazia um breve alívio, um ponto final para anos de dor e pesadelos. Mas, paradoxalmente, a conclusão de sua missão deixou um vazio inesperado. O ódio que a impulsionou por tanto tempo, agora satisfeito, deixava um espaço oco. Ela se sentia como uma casca, exaurida, mas estranhamente liberta. No entanto, essa sensação efêmera foi rapidamente substituída por uma ansiedade crescente. A descoberta do item deixado para trás, o pequeno pingente de prata com a flor de lis, corroía sua mente. Era um erro primário, um descuido imperdoável para alguém de seu calibre. Aquele objeto, um presente de sua irmã falecida, era a única lembrança física que ela ousava carregar em missões, um elo com a vida que Amir havia roubado. Agora, esse elo poderia se tornar sua ruína. A ironia era cruel. Eles encontraram. A voz de David irrompeu no comunicador, carregada de uma urgência sombria. O pingente foi achado na cabine do teleférico que você usou. As autoridades estão examinando. É uma flor de lis, certo? O coração de Elara deu um salto, um baque surdo contra suas costelas. Sim, ela respondeu, a voz quase um sussurro. A respiração ofegante, uma pontada de culpa a atingiu. Ela havia colocado a equipe em risco. Não se culpe agora, Elara, disse David, como se pudesse ler seus pensamentos. Mas precisamos agir rápido. Eles estão mais próximos do que imaginávamos. O objeto é a chave para eles. Se rastrearem sua origem, estaremos expostos. A gravidade da situação pairava no ar, densa e palpável. O sucesso da missão agora era ofuscado pela ameaça iminente. A caçada não era mais apenas por um general abatido, mas pela própria equipe que ousou desafiar o impossível. A liberdade deles, e talvez suas vidas, dependiam de cada passo a seguir. O pingente, um símbolo de sua dor e de sua motivação, havia se transformado em um farol, apontando diretamente para eles. As forças de segurança, agora com um rastro tangível, apertavam o cerco. As ruas da cidade, antes um labirinto de anonimato, transformavam-se em uma armadilha. David, com a voz embargada pela tensão, comunicou a nova e terrível realidade. O plano de fuga original estava comprometido. Cada saída, cada rota de exfiltração previamente mapeada, estava sob vigilância intensiva. A equipe precisava improvisar, e rápido. O tempo era um inimigo tão implacável quanto os agentes que se aproximavam. Lena, com sua mente ágil e nervos de aço, sugeriu uma manobra audaciosa. Precisamos criar uma distração massiva, ela propôs, sua voz firme apesar do perigo iminente. Algo que desvia a atenção de todos os pontos-chave por tempo suficiente para que possamos nos mover. David concordou,
sua mente já calculando os riscos. Eles decidiram por uma série de pequenas explosões e um blackout localizado, programados para ocorrer em diferentes partes da cidade ao mesmo tempo. A ideia era semear o caos e o pânico, forçando as forças de segurança a dispersar seus recursos. Era uma jogada desesperada, mas a única que lhes restava. Elara, ouvindo o plano, sentiu o peso de seu erro esmagá-la. O pingente, um elo com sua dor mais profunda, havia se tornado o calcanhar de Aquiles da operação. A culpa a corroía, um veneno lento que ameaçava paralisar sua determinação. Ela havia falhado em um momento crucial. E agora a vida de seus companheiros estava em risco por causa de sua negligência. A imagem de sua irmã, sorrindo, misturava-se com a face fria de Amir em sua mente, e ela se sentia um fracasso. David, percebendo o tormento silencioso de Elara através do comunicador, interrompeu o silêncio. "Não se culpe, Elara", ele disse, sua voz um bálsamo em meio ao caos. "Erros acontecem em campo. O importante agora é seguir em frente. Você cumpriu sua parte e o general está fora de jogo. O que importa é a missão maior, o que ele representava. Sua perda foi o catalisador para uma justiça que poucos teriam coragem de buscar." Havia uma sinceridade em suas palavras que alcançou Elara, uma âncora em seu mar de autopunição. Ele a lembrou do propósito maior, da importância da vida que ela havia salvo ao eliminar Amir. Aquele momento de vulnerabilidade, de humanidade, reforçou o laço que unia a equipe. Enquanto a distração era posta em prática, os três se moviam por vielas escuras e passagens subterrâneas, o som distante das sirenes e das explosões ecoando pela cidade. A perseguição se intensificava a cada quarteirão. Em um beco estreito, foram emboscados. Tiros rasgaram o ar, ricocheteando nas paredes de alvenaria. David, com um reflexo rápido, empurrou Elara para a segurança de uma lixeira, mas foi atingido no ombro. Um grito abafado escapou de seus lábios e o sangue começou a manchar rapidamente sua jaqueta escura. A visão de David ferido, a dor em seus olhos, acendeu algo primordial em Elara. A culpa se transformou em fúria, a hesitação em determinação feroz. Ela não podia perdê-lo, não depois de tudo. Com David ferido e Lena cobrindo a retaguarda, Elara tomou a frente da fuga, seu treinamento vindo à tona com uma clareza brutal. Ela fez uma escolha impossível. Em vez de tentar arrastar David, o que os atrasaria e colocaria os três em risco mortal, ela o instruiu a se esconder em um compartimento de lixo recém-esvaziado, prometendo retornar. Lena, com os olhos marejados, lançou uma granada de fumaça para cobrir a retirada de David, enquanto Elara abria caminho a tiros. A equipe se separava em meio ao caos, uma decisão angustiante, mas necessária para a sobrevivência de pelo menos parte dela. Elara e Lena, impulsionadas pela adrenalina e pela dor da separação, continuaram a correr, os sons da perseguição diminuindo lentamente à medida que se distanciavam. Horas mais tarde, exaustas e cobertas de fuligem, elas alcançaram o ponto de exfiltração secundário, um pequeno barco pesqueiro que as esperava em um porto isolado. A notícia da morte do general Amir reverberou pelo mundo, gerando ondas de choque. O vácuo de poder que ele deixou para trás desencadeou uma série de eventos políticos complexos. Enquanto alguns lamentavam a perda de um líder, muitos outros, que haviam sofrido sob seu regime, viam sua remoção como um vislumbre de esperança, embora manchada pela violência. A instabilidade inicial deu lugar a um lento e doloroso processo de reestruturação, com a comunidade internacional dividida entre a condenação do ato e o reconhecimento tácito de seu impacto positivo. Elara, a salvo em um local seguro, mas com a alma marcada, refletia sobre suas ações. Ela havia cumprido sua missão, vingado sua família e silenciado um tirano. No entanto, a linha entre a justiça e o assassinato parecia mais tênue do que nunca. A satisfação da vingança era um sabor amargo,
misturado com o peso das vidas que ela havia tocado e alterado para sempre. David estava se recuperando. Sua ferida não era fatal, mas a marca em Elara era mais profunda. Ela havia se tornado a própria arma que jurou empunhar contra a injustiça, mas o custo pessoal era imenso. O futuro de Elara permaneceu incerto. A aposentadoria parecia uma utopia distante, uma paz que talvez ela nunca pudesse alcançar. O serviço secreto, por outro lado, era o único mundo que ela conhecia, onde suas habilidades eram valorizadas e sua dor compreendida. Ela sabia que continuaria lutando, mas com uma nova perspectiva, uma consciência mais aguda do preço de cada vida, incluindo a sua. O pingente, o pequeno objeto que havia quase comprometido a missão, foi recuperado por uma equipe de apoio e devolvido a ela. Não era mais apenas um símbolo de perda, mas também de sacrifício e redenção, um lembrete constante da linha tênue que ela caminhava. O legado da Operação Teleférico permaneceu um segredo bem guardado nas sombras da inteligência global. A verdade por trás do tiro impossível, o ato audacioso de abater um general de dentro de um teleférico em movimento sobre uma cidade, nunca foi totalmente revelada ao público. Para o mundo, foi um mistério, um golpe de sorte ou de audácia. Para Elara e sua equipe, foi a prova de que, às vezes, para alcançar a justiça, é preciso desafiar as leis da física e da moralidade, deixando um rastro silencioso de consequências e um legado que sussurra nas entrelinhas da história. O céu noturno sobre a cidade, agora mais calmo, guardava para sempre o segredo de um momento que mudou o curso de muitas vidas. Um eco silencioso de um tiro que ressoou mais alto do que qualquer explosão.